Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Futebol Desconhecido e hoje, iremos destrinchar a história do Nuremberg. Inscreva-se no canal e aproveite a história. O clube foi fundado em 4 de maio de 1900 por cerca de 18 jovens do ensino médio. A ideia inicial era que o clube fosse destinado à prática de rugby. Porém, como eram necessárias 30 pessoas, os jovens decidiram, em meados de 1901, a integrar as regras inglesas de futebol. Ainda em 1901, no mês de setembro, o clube atuou oficialmente pela primeira vez contra o Bamberg. O Nuremberg venceu a partida por 2-0. Em novembro de 1901 o clube foi atingido pela sua primeira derrota e foi contra quem viria a ser um dos seus maiores rivais, o Bayern de Munique. O Nuremberg perdeu por 6-0, e aquela derrota, apesar de ser somente a primeira do clube, fez com que os jogadores se dedicassem mais aos treinos e a jogar com mais seriedade. Dali em diante passaram a tentar erguer o Nuremberg e transformá-lo em um clube importante. O clube conseguiu ingressar em torneios importantes da Alemanha e após boas campanhas em ligas de distrito, atingiu a Liga de Elite e em 1920 obteve a sua primeira glória, o Campeonato Alemão. As décadas de 20 e 30 foram as mais vitoriosas do clube, pois neste período, conseguiram conquistar 6 campeonatos alemães e 2 copas. O clube passou a ser um dos mais temidos e importantes da Alemanha e até hoje é um dos maiores clubes da Alemanha. Esta atrás apenas do Bayern de Munique em número de campeonatos alemães. Durante 34 anos o clube foi o vencedor recorde da Copa da Alemanha, com 3 conquistas até 1969, quando perdeu o posto para o Bayern de Munique. O clube comporta diversos esportes, pois trata-se de uma agremiação esportiva, assim como muitos clubes da Alemanha. Em sua prateleira, o clube conta com 9 títulos do campeonato alemão, sendo o último conquistado em 1968, 4 Copas da Alemanha, sendo a última conquistada em 2007, 4 títulos da segunda divisão alemã, um dos recordes da Alemanha e inúmeros títulos regionais e de distrito. Além dos títulos alemães, o clube conta com 4 vices-campeonatos alemães e mais 4 vices da Copa da Alemanha. Em torneios internacionais, o clube conquistou a Copa Intertoto de 1968, atingiu a semifinal do Torneio das Taças dos Vencedores das Taças em 1962, sendo derrotado pelo Atlético de Madrid. Na Champions League o clube tem as quartas de final como seu melhor resultado, alcançado em 1961 e na Europa League o clube caiu na rodada de 16, uma rodada antes das oitavas de final. Desde 1905 o clube esteve na elite até 1969, quando caiu para a segunda divisão pela primeira vez. Na tabela histórica da Bundesliga o clube está em 14º, com 33 anos e mais de 1.318 pontos conquistados até aqui. Já na tabela da segunda divisão, o clube está em 10º com 21 anos e 1.217 pontos até aqui. A torcida do Nuremberg está entre as maiores e mais fortes da Alemanha, tendo inúmeros grupos do movimento ultra. A força dos torcedores é tão significativa que através de protestos conseguiram fazer com que o clube alterasse o nome do estádio do time para Max Morlock, uma homenagem ao maior ídolo do Nuremberg. Max Morlock foi formado no clube e esteve presente em 2 títulos do clube de Nuremberg, em 1948 e 1961. Max não só foi um jogador importante para o Nuremberg, mas foi importante para a Alemanha também, pois esteve presente na seleção campeã mundial de 1954 e marcou o primeiro gol alemão para o que viria a ser conhecido como o Milagre de Berna. A Alemanha sairia perdendo por 2-0 para a Hungria, uma das seleções mais poderosas da época. Porém, Morlock marcou o primeiro gol alemão e o ídolo do Rot-Weiss Essen, Helmut Rahn anotou mais 2 gols, auxiliando a Alemanha a levantar o primeiro título mundial. É possível ver mais desses 2 jogadores em um filme alemão lançado em 2018 intitulado De O Milagre de Berna. Helmut Rahn é o personagem principal. Porém existe a presença de Morlock e outros jogadores que fizeram parte do elenco na final de 54. A torcida mantém uma amizade de longa data com os torcedores do Schalke 04. A amizade existe desde a década de 80 e frequentemente as torcidas dos 2 clubes aparecem juntas em diversos jogos. É comum ver itens do Schalke e do Rapid Viena sendo vendidos nas lojas do Nuremberg. O Rapid de Viena também é outro clube que a torcida do Nuremberg mantém boas relações. É comum ver torcedores austríacos presentes em partidas do clube de Nuremberg.
Os maiores rivais do Nuremberg são o Bayern de Munique e o Greuther Fürth, sendo o confronto com o Bayern de Munique chamado de Derby Franconiano-Bávaro, devido às inúmeras desavenças históricas e culturais entre a Franconia e a Bavária. Outro grande motivo da rivalidade entre os clubes é pelo fato do Bayern ter retirado a hegemonia do Nuremberg em décadas passadas, se tornando o maior clube da Alemanha. A rivalidade com o Greuther Fürth é uma das maiores e mais antigas da Alemanha e o confronto entre as equipes é chamado de Frankenderby. O clube manda seus jogos no estádio Max Morlock, com capacidade para 50.000 torcedores. O jogador com mais gols anotados pelo clube é o ídolo histórico Max Morlock, com 290 gols marcados pelo clube. Max é também o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Nuremberg com 501 partidas. Este foi um breve resumo da história do gigante Nuremberg. Inscreva-se no canal, deixe o like e seu comentário e em breve mais histórias de times aparecerão no canal. Obrigado.